Deus nos concede a honra, o privilégio de adorar seu santo nome, prestar um culto em espírito e em verdade. Gratidão a Deus, louvado seja o Senhor por mais este ano de vida que Ele me concede. E hoje também temos dois aniversariantes, o reverendo Leandro também. Não, já passou mesmo, já passou. Foi 15. Passou. Foi 15, né? 15 de maio. Pastor Cícero Leandro também aniversariou recentemente, é 15 de maio. Deus abençoe sua vida. Muitos anos de vida também, saúde, paz, junto à sua família, pastor Leandro. Amém. Do seu ministério, que Deus conduza sempre na sua palavra, na verdade santa das Escrituras. Agradeço aos amados irmãos aqui, o reverendo Leandro, a igreja de Pajuçara, os amados irmãos da igreja presbiteriana do Sorozinho, de Mero Oca, todos os amigos e irmãos, pelas felicitações que nos traz conforto e refrigério também, e alegria aos nossos corações nesses dias de lutas e provações. Queremos agradecer ao bondoso Deus por estar conosco também nesses dias de lutas e provações. Queremos parabenizar também a todos os jovens presbiterianos do Brasil. Deus os abençoe, os proteja, os guarde, os livre. E hoje eu quero ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Você possa abrir Antigo Testamento, Isaías capítulo 6, e falar do chamado de Deus na vida de Isaías, que também, por esse período, ainda era bem jovem. Com certeza, o chamado de Isaías se dá ainda na sua juventude. Ele marcou o capítulo 6 com uma experiência espiritual que ele tivera com o Senhor Deus. Ele já servia ao Senhor, já pregava, já profetizava, sim, mas no capítulo 6 ele dá detalhes, ele descreve uma visão, uma teofania. O que significa uma teofania? Uma maneira de Deus se revelar aos seus profetas no Antigo Testamento, uma aparição de Deus de uma forma visível. Isto era a teofania. A teofania acontecia através de sonhos, de visões. Deus se apresentava de uma forma extraordinária, de uma forma miraculosa ao profeta, ao seu servo. No capítulo 6 de Isaías, nós temos aqui a visão de Isaías e o seu chamamento. E este livro é um livro precioso, um livro riquíssimo, profundo, considerado inclusive como a Bíblia em miniatura. A semelhança da Bíblia, Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia tendo 66 livros. Este livro nos ensina que todos quanto rejeitam, torcem a justiça de Deus, serão igualmente apanhados pela justiça divina. O livro de Isaías revela a retidão, a santidade, a grandeza, a soberania de um Deus que é soberano sobre as trevas e sobre a luz. Um Deus soberano que estará fazendo justiça aos pequenos, aos humildes e aos oprimidos. Ensina que a salvação pertence a Deus, é obra da graça de Deus. O nome Isaías significa o Senhor salva. Isaías, o Senhor Salvador. Ele é um profeta também chamado profeta messiânico, pois Deus agraciou este homem com grandes visões do futuro Messias, o Cristo, o Salvador, o Redentor de Israel. O profeta Isaías profetiza o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do Príncipe da Paz. Profetiza o reinado supremo do Cristo. Profetiza o servo sofredor,
o Cristo vicário, dando sua vida em resgate de muitos. Em Isaías capítulo 53, ele contempla o sacrifício do Messias, a volta de Cristo, o triunfo do Senhor Jesus. Temas profundos estão abordados no livro de Isaías. E no capítulo 6, nós vamos destacar a visão de Isaías com relação ao seu chamado para o ministério da palavra, para o ministério profético, a vocação. A palavra vocação significa um chamado de Deus, uma convicção interna no coração, uma certeza dada, conferida pelo Espírito Santo de que Deus está te chamando, que Deus está te chamando para uma obra, para uma missão, para um ministério, e principalmente Deus está te chamando para a salvação em Cristo, para largar tudo e entregar a vida a Jesus. Vocação. Isaías vai compartilhar conosco aqui a maneira com que Deus se revelou a ele. E no capítulo 6 ele abre dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. A brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra do nosso Deus. Até o versículo 8 para a nossa meditação, depois leremos também até o 12. Nesse primeiro momento, nós queremos mostrar que Isaías estava enfrentando dias difíceis. Havia uma pecaminosidade, uma violência muito acirrada no tempo do profeta Isaías. O contexto de Isaías não difere muito do nosso. Já no primeiro capítulo do seu livro, o profeta Isaías dá um quadro do momento crítico em que ele estava vivendo. Ele abre a sua apresentação, a introdução do seu livro, revelando a pecaminosidade da nação. Visão de Isaías, no capítulo 1, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ele profetizou durante um longo período, aproximadamente 45 anos de ministério. Profetizou nos dias do rei Uzias, rei Jotão, rei Acás e rei Ezequias, reis de Judá e Jerusalém. Ele profetizou tanto para as tribos do sul, como também para as tribos do norte. As tribos do sul tinham a capital Judá, e as tribos do norte tinham a capital Jerusalém. Aí observe que ele teve um ministério amplo, grande, amplo mesmo. Então, ele aqui está marcando o seu início de ministério nos dias do rei Uzias. Ele diz a palavra para a nação pecaminosa: ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Olha a expressão que o profeta usa: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim.
O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como xoxa da vinha, como palhoça do pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O quadro que Isaías está vivendo, o seu contexto, ele tem um ministério muito profundo. Profetizou para Judá e para Jerusalém. Profetizou. E agora, chegando no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, ele marca no ano da morte do rei Uzias. A tradição vai nos dizer que Isaías era primo legítimo deste rei Uzias. Ele era de linhagem real. E aqui ele está sentindo o desamparo, com certeza. Ele está sentindo a perda da morte do rei Uzias. Interessante também outro detalhe é notar, o rei também havia transgredido, havia pecado contra o Senhor. O rei Uzias, ele foi muito abençoado por Deus. Ele teve grandes vitórias na área financeira, econômica, nas guerras. O Senhor o engrandeceu, diz a palavra de Deus. O Senhor o engrandeceu, o abençoou. Ele foi um rei próspero. Mas chega um momento, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, relata um pouco do reinado de Uzias. Chega um momento que o rei Uzias se ensoberbece, se engrandece o coração para a sua ruína, diz a palavra de Deus. E ele se ensoberbeceu, se engrandeceu, esqueceu o Senhor, a lei do Senhor, a retidão do Senhor, e começou a pecar contra Deus. Chegou ao cúmulo do próprio rei Uzias entrar no templo do Senhor e querer oferecer os sacrifícios, celebrar o culto, consagrar os sacrifícios, as ofertas no altar do Senhor, queimar incensos a Deus no seu próprio altar. Função privativa dos sumos sacerdotes, que tinham que ser homens consagrados, separados para aquele ato solene, para ministrar na presença de Deus. Chega o sacerdote com 80 homens de maior firmeza e repreende o rei, e corrige o rei, e faz com que o rei saia do altar, porque a ele não competia exercer o sacerdócio. Notou que havia ali uma mistura, uma ingerência até do político no religioso, no espiritual. Observe que havia uma corrupção generalizada nos dias do profeta Isaías. O rei Uzias quer rejeitar a repreensão dos sacerdotes. O rei Uzias quer a posição de rei pela sua força. Ele não tinha vocação, chamado para ser sacerdote. Ele era rei. Seu mister era outro. E o que foi que aconteceu então? O próprio Deus rejeitou a atitude profana de Uzias. O próprio Deus revela a sua justiça. E este rei Uzias é ferido de lepra. Diz que nasceu na sua fronte uma lepra. E a lepra é uma enfermidade terrível,
principalmente no Antigo Testamento, era sinal de pecado, de iniquidade, de impureza, de juízo divino. Imediatamente ele é declarado impuro e ele é banido, ele é isolado, ele vai terminar os seus dias de vida em total isolamento, banido do convívio da família e da sociedade, excluído do templo e do santo culto. Terminou seus dias de vida assim, leproso. Recebeu o justo juízo de Deus devido à sua dureza, incredulidade, soberba de coração. Angústia, e a luz se escurece em densas trevas. Se alguém olhar para a terra hoje, não vai encontrar nada diferente. A terra está em densas trevas. Precisamos de um chamado de Cristo. A igreja de Deus, servos e servas de Deus, jovens, crentes no Senhor, você que está nos assistindo essa transmissão, Deus está nos chamando para um conselho, para o arrependimento, para um voltar-se para Ele. Será que não é suficiente o quadro triste, hostil, com a finalidade de levar as pessoas a dar ouvido à sua palavra, a se humilhar, se arrependerem, abandonar suas maldades e se voltar para Ele? A palavra do Senhor assim nos chama também hoje. E o profeta pesaroso, enlutado, com certeza sentindo a dor da morte de Uzias, sentindo também um desamparo naquele quadro hostil, naquela sociedade ímpia, violenta, onde o próprio Deus diz: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram, se revoltaram contra mim. Se eles haviam se rebelado, se revoltado contra o seu Criador, imagine contra o profeta Isaías. Lembrando também que Isaías, por ser um primo, parente do rei, com certeza gozava até de um privilégio social, até de um respeito, até de uma proteção real. Isaías tinha toda a ousadia até para contestar, combater, profetizar, pregar, denunciar o pecado da sua época, da sua sociedade. E agora Isaías está sentindo o desamparo. Está faltando agora ali, quem sabe no coração, no íntimo de Isaías, estava faltando uma proteção. Mas no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Com certeza Deus aqui tirou todo o temor, toda a dúvida do coração de Isaías, porque Isaías tem a visão de um Deus soberano. O Senhor está no trono, o Senhor reina absoluto. Uzias era morto, mas o Senhor é rei para todo sempre. E o trono de Deus é inabalável. O governo do Senhor é absoluto e perfeito. Nós precisamos ter esta visão: o Senhor reinando, o Senhor conduzindo, o Senhor à frente, o Senhor liderando, o Senhor governando supremamente. Nada fugindo do seu controle, nada apanhando Deus de surpresa, nada acontecendo sem a sua permissão. Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu a direção da história e nem de nossas vidas. Ele é rei, ele governa sobre tudo e sobre todos. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Serafins aqui, seres celestes, muito provavelmente anjos, e eles adoravam ao Senhor. Eles demonstram aqui que esta visão, muito provavelmente que Isaías teve, não se refere ao templo de Jerusalém, mas ao templo celestial, ao tabernáculo eterno do Senhor.
é uma visão semelhante à do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, quando João, o profeta do Novo Testamento, João o evangelista, na ilha de Patmos, ele vê o trono de Deus, céu aberto, e ele vê a glória do Senhor, o seu trono, e o Cristo ressuscitado ali no trono. Agora Isaías também teve esta visão, ele vê não o templo de Jerusalém, mas o templo celestial. Deus governa do seu trono de glória. Aqui nós temos uma nota a observar: os serafins, nem mesmo os anjos, têm glória que se compare com a glória de Deus. Não podiam olhar a Deus diretamente, cobriam os rostos, mostrando a glória, o esplendor da santidade de Deus. Cobriu os seus pés, demonstrando aqui uma atitude de reverência, de humildade, de modéstia, e voavam com duas asas, demonstrando aqui serviço, e o serviço aqui era o louvor, era a adoração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é um ser presente em todas as esferas, tanto a física, como a mental, como a espiritual. A sua glória enche toda a terra, destacando a onipresença de Deus. Nada nem ninguém pode ocultar, esconder da presença de Deus, absolutamente nada. Tudo está patente, revelado aos olhos daquele que tudo vê. Ele é presente em todos os lugares, em todas as esferas, em todo o universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele tem esta visão e agora ele tem uma visão de si mesmo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Arrependimento, quebrantamento, temor, contrição toma conta do pensamento, do sentimento de Isaías. Agora ele sente-se aterrorizado, temeroso, diante daquela grandeza, diante daquela glória, diante daquela teofania, daquela manifestação visível, daquela aparição do próprio ser divino a ele. Ele vê o seu pecado, a sua fragilidade. Nós devemos temer ao Senhor Deus. Nesses dias nós estamos vendo algumas pessoas com pavor, com medo, assombradas, com medo da morte física, com medo do coronavírus, da Covid-19, com pavor deste vírus, fechando suas portas, evitando ver e falar com quem quer que seja. É importante se precaver, se prevenir, se resguardar, com certeza, mas queremos não temer a morte física. Nós precisamos temer uma morte eterna. Não a enfermidade do corpo, mas uma enfermidade na alma, que vai levar à segunda morte, que é a condenação eterna. Nós temos que temer ao nosso Deus. Nós temos que voltar-se para Ele com esse sentimento de Isaías: ai de mim, estou perdido, pois a palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos nós precisamos desta visão, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar. Isaías aqui confessa: sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós precisamos confessar o nosso pecado ao Senhor. Ai de mim, o espanto diante da glória de Deus, o temor. Ele pronuncia agora o seu próprio pecado.
habito no meio de um povo de puros lábios. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Mas ele viu também o Deus perdoador, Deus cheio de misericórdia, o Deus soberano, o Deus todo santo, que a sua glória descobre, revela e mostra o pecado de Isaías, o quanto ele é frágil, o quanto ele é impuro. Mas esse ser tão grande, tão santo, tão justo, tão poderoso, é o Deus perdoador, é o Deus purificador. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tiraram do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. A purificação torna o profeta aceitável como ministro da palavra de Deus. O altar de onde a brasa viva foi tirada não é descrito detalhado, mas salienta a purificação necessária para aproximar o profeta de Deus. O altar simboliza a purificação pelo sangue, pois era no altar, sobre a mesa, que o cordeiro é imolado, o sangue derramado, e aceso o fogo do altar ali, queimava a gordura do novilho do cordeiro, para trazer propiciação, perdão ao pobre pecador. O fogo simboliza a purificação pelo Espírito, o altar, a purificação pelo sangue. O sangue de Cristo e o ministério do Espírito Santo é que santifica o pobre pecador. É o sangue do Cordeiro, o sacrifício, a cruz, o sangue derramado, vertido na cruz, e o Espírito Santo que nos chama a Cristo, que purifica nossas vidas. Tocou-me a boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Deus tira a nossa culpa, Deus remove a nossa impureza, Deus remove a nossa lepra, a nossa transgressão. Deus perdoa. Tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Perdão, graça divina. Nesta noite o Senhor tem perdão para você, tem purificação para a sua vida. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora o chamado para o serviço, agora o profeta crente na soberania absoluta de Deus, cônscio do seu pecado, tendo sido purificado, perdoado, agora ele escuta, ouve a voz do Senhor, o conclamando, o chamando, o vocacionando para pregar, profetizar. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora está pronto por Deus, trabalhado por Deus, para dizer: eis-me aqui. É Deus que prepara o homem. Há pessoas que dizem: eu não me sinto preparado para entregar minha vida a Jesus. Eu sinto que eu ainda não estou pronto. Você nunca vai estar, até que a graça de Deus te recebe. É Deus que te prepara, é Deus que te chama. O que você precisa é obedecer. O que você necessita é crer. O que você precisa é ouvir a palavra de Deus e obedecer o chamado de Deus em sua palavra. Não fique esperando estar pronto. Não fique esperando ter um tempo. Não fique esperando
O tempo da graça, o tempo de Deus, o tempo da salvação é hoje. É o momento de que você está ouvindo a palavra, é o momento que Deus está estando contigo, insistindo contigo através da sua palavra, é o momento em que você está sendo esclarecido pela palavra de Deus, é o momento que Deus está te mostrando o caminho da vida e o caminho da morte. É o momento de você ouvir o chamado de Cristo e confiar e lançar tua vida com todas as tuas imperfeições, com todos os teus pecados, com todos os teus temores, com todos os teus medos, com todas as tuas debilidades nas mãos de Cristo. É o único que purifica, o único que tira o nosso pecado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele ouviu, no versículo 9, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e do meio da terra seja grande o desamparo. Mas ainda ficará a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Mas como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribado ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. O toco aqui, o terebinto, o carvalho, duas plantas do Oriente Médio, que podem produzir novos rebentos, mesmo quando parecem ter sido decepados ou danificados, acima de toda a esperança de recuperação. Assim, no meio do caos, no meio da depravação, no meio da dureza de coração, no meio da transgressão dos homens ímpios, a palavra de Deus, ela gera juízo e gera vida. Ela traz salvação, renovo ao remanescente de Deus em toda a terra. Há um povo que haverá de ouvir e haverá de crer e haverá de se salvar em Cristo e por Cristo. Os eleitos, são os eleitos do Senhor, são as ovelhas do Cordeiro. E o próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 10, ele disse, eu sou bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Depois ele disse, eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, elas escutarão, ouvirão a minha voz e me seguirão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, porque da minha mão e da mão do meu Pai, ninguém há que as possa arrebatar. João capítulo 10, versos 27 a 29. O Senhor tem os seus, o Senhor tem o seu rebento, o Senhor tem a sua semente. A missão do profeta era pregar, não era converter. Quem converte, chama, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. A missão do profeta é árdua, porque ele vai pregar para um povo que iria se rebelar contra ele, contra a mensagem, iria ouvir com os ouvidos, não iria entender com o coração, iria ficar com os olhos cegos espiritualmente, e o profeta entende a sua grande responsabilidade, o profeta entende a sua peleja, a sua luta, e pergunta, até quando, Senhor? Respondeu o Senhor, até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. A palavra de Deus vai ser pregada, mesmo que a terra fique de toda assolada, como diz aqui, vai ficar, mas a palavra não vai deixar de ser pregada. O Evangelho percorrerá a terra. Jesus Cristo disse, este Evangelho será pregado em todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Nós estamos caminhando, meus amados, para este momento. A volta de Cristo, a vinda de Cristo se aproxima. Despertemos, entreguemos nossas vidas ao Senhor, consertemos nossas vidas,
nossas veredas, nossos caminhos, vamos corrigi-los, vamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho está sendo pregado neste momento em toda a terra, sim, e agora você tem essa oportunidade, muitos ao ouvir o Evangelho, os corações ficarão mais endurecidos, mais revoltados, mais incrédulos. Muitos ao ouvir o Evangelho ficarão com seus ouvidos como que surdos. É o apóstolo Paulo que vai dizer que nos fins dos tempos, nos últimos dias, os homens terão como que coceiras nos ouvidos, comichões nos ouvidos, não suportarão ouvir a sã doutrina. Estamos nesses dias. Aproveite a palavra de Deus, creia, receba o Filho de Deus na sua vida, guarde no seu coração a palavra de Deus, porque este Evangelho nos traz para a luz, esse Evangelho transforma nossas vidas. O chamado de Cristo mudará, trazendo paz, salvação, libertação a todos aqueles que crerem. Porém, ao que rejeita o Evangelho, ao que tapa os ouvidos, ao que se endurece, rebelia, se revolta para não crer a palavra, o Senhor trará juízo sobre a estes. O próprio endurecimento, a própria dureza, revolta, incredulidade, blasfêmia do coração obstinado contra Deus, já é por si juízo do Senhor. Pois nós cremos por graça e misericórdia de Deus. O próprio crer, o próprio entender a palavra de Deus, o próprio ouvir o chamado de Cristo, já é graça de Deus, já é milagre do Senhor. Salvação e cura já é obra toda da parte de Deus. Notemos o contexto do capítulo 1 de Isaías, e após revelar aqui o quadro, o profeta de Deus também profetiza no verso 10 sobre até o culto hipócrita, a religiosidade hipócrita. Ouvi a palavra do Senhor, capítulo 1, verso 10. Vós, príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, a depravação estava tão grande ali, que simbolicamente o profeta chama aquele povo de príncipes de Sodoma, príncipes de Gomorra, no sentido figurado, fazendo uma alusão às cidades ímpias e profanas, lá do Gênesis, que sofreu o juízo de Deus e serem banidas da face da terra. A sociedade de Isaías estava semelhante, com uma conduta similar ao povo de Sodoma e ao povo de Gomorra. Será diferente dos nossos dias? No versículo 11 diz o Senhor: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos e carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, incensos. É para mim abominação, e também as festas da lua nova, os vossos sábados, e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, até o culto associado ao pecado, a assembleia solene, os sacrifícios no altar não estavam agradando a Deus, todavia estavam aborrecendo a Deus. Assim, até a religiosidade estava toda corrompida. As vossas festas da lua nova, os vossos sábados, a minha alma aborrece, diz o Senhor. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Até as orações, Deus só escuta orações que partem, que vêm de um coração sincero, santo. Nós só temos acesso a Deus através de Cristo, em nome de Jesus Cristo, pela justiça do sangue do Cordeiro de Deus.
E o Senhor rejeitava até a oração daquele povo dos dias de Isaías. O temor tem que estar em nossos corações, o temor a Deus. Nós temos que nos quebrantar para o Senhor, nos voltar para Ele, nos arrepender profundamente, abandono de pecados, irmãos. Não basta só cantar de lado, só orar de lado, só pregar de boca para fora. Tem que ter vida, tem que sentir na alma o temor do Senhor, e tem que amar ao Senhor, e tem que abandonar pecados por amor ao Senhor. Tem que haver abandono de pecados, arrependimento sincero e verdadeiro. As orações eram rejeitadas, porque as mãos estavam cheias de sangue, para de crimes, de violência, de injustiça. Aí o verso 16 é o Senhor dizendo: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas, para o Brasil, para o estado do Ceará. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E como Deus é justo e amoroso, Ele mostra o pecado do povo, Ele mostra os nossos pecados, mas Ele também nos dá o convite da graça. Ele também nos chama como um Pai amoroso para perdão, para reconciliação, para a vida. Após essa denúncia, essa profecia, esse duro anúncio de juízo da parte de Deus ao povo, o verso 18 diz o Senhor: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aí vem-nos aqui o convite da graça, com o qual queremos concluir essa reflexão. O Evangelho é uma espada de dois gumes. É vida, é salvação, mas também é morte e juízo. Convite da graça, o Deus de justiça e retidão, Deus todo santo, todo soberano, todo justo, é um Deus também de amor, de perdão, de graça e de misericórdia. Vinde, pois, e arrazoemos. O termo arrazoar quer dizer: vinde, pois, e venhamos a dialogar, venhamos a conversar, venhamos a razoados, quer dizer, argumentos. É Deus te chamando para te entender, para te ouvir, para dialogar com Ele, para razoar com Ele. Abra o coração para o Senhor, confessa teus pecados ao Senhor, teus temores, teus medos, lança tua ansiedade, lança a tua necessidade, conversa com o Senhor, se volta para o Senhor. Vinde, pois, é o próprio Deus dizendo, e arrazoemos, e conversemos, e dialoguemos. É como Deus dizendo: abre o coração, pede, fala, confessa. Deus diz assim com tanto amor: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Deus pode tirar a mácula do pecado, sem comprometer a sua justiça, porque o sangue do justo, do Cordeiro Imaculado, já levou sobre si os nossos pecados. E há perdão pelo sangue de Cristo na cruz derramado. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ainda que os nossos pecados sejam a negridão, Deus tem o poder de purificá-los, de torná-los brancos, alvos, mais brancos do que a neve,
do que a branca lã. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Que o Senhor nos ajude a compreendê-la. O Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine-nos para que abracemos essa palavra santa do nosso Deus. Passo a palavra ao reverendo Leandro para os encerramentos. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Que bênção a mensagem do Evangelho transmitida pelo próprio Senhor por meio do reverendo Wilton ao nosso coração. Vamos concluir, meus irmãos, esse culto entoando o hino A Voz do Evangelho. É o hino de número 304 do Inário Novo Cântico. A irmã Márcia vai nos acompanhar. E minha família vai ver também. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, agradecendo o alimento que veio do céu. Se está passando por aflições, ore pedindo livramento. Se está passando por decepções, se está passando por frieza espiritual, ore ao Senhor, rogando a Ele tudo que você necessita. Minha esposa que está colocando aqui, pedindo aos irmãos que estejam orando pelo pai da Rosélia, que sofreu um acidente. Vamos estar intercedendo pela vida dele também. Com sua cabeça e seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai bendito, amém. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, foi proferida
dentro, Santíssimo Deus, do nosso coração, Senhor. Recebemos, Santíssimo Deus, essa palavra, pois é vinda de Ti, Senhor, e não pode ser recusada. E não pode, Santíssimo Deus, ser deixada, Senhor, de lado. Santíssimo Deus, abençoa, Senhor, a nossa vida, Senhor. E assim, Santíssimo Deus, como o Senhor afirmou nos tempos, Senhor, do profeta Isaías, que ia promover, Santíssimo Deus, desolação no meio do Teu povo, como resposta, Senhor, à rebeldia, como resposta, Santíssimo Deus, à transgressão da Tua lei. Mas, em seguida, o Senhor ministraria graça e glória diante do Teu povo. Santíssimo Deus, nós nos sentimos, Senhor, nesse momento de isolamento social, Senhor, vivenciando dias, Senhor, da Tua ira sobre todo o planeta, sobre a nossa nação, Senhor. Te suplicamos, Senhor, que o Senhor envie a Tua graça. E suplicamos, Santíssimo Deus, que o Senhor envie, Santíssimo Deus, o livramento. Abençoa, Santíssimo Deus, os irmãos que estão tristes. Abençoa, Santíssimo Deus, os irmãos que estão padecendo por algum tipo de aflição. Abençoa, Santíssimo Deus, Pai da irmã Rosélia, Senhor, sobre um acidente de carro, Senhor. Dá-lhe, Santíssimo Deus, a recuperação. Abençoa, Santíssimo Deus, o irmão e a irmã que está te fazendo súplicas, Senhor, a qual eu não conheço. Mas eu sei que o Senhor sabe, sem que a palavra seja proferida, Senhor. Responde, Senhor, as nossas orações e atende o clamor do Teu povo, Pai. Santíssimo Deus, nos dá uma semana de muita paz, Senhor, na Tua presença. E que no dia 20, Senhor, todo esse isolamento possa ser desfeito, Santíssimo Deus. E que esse vírus possa ser banido do nosso estado, do município e da nossa pátria, Pai. Pelo Teu poder, Senhor. Auxilia os irmãos que estão enfermos. Auxilia os irmãos que estão de luto. Auxilia os irmãos que estão ansiosos. Auxilia os irmãos, Santíssimo Deus, que esperam em Ti, Senhor, o livramento dessa calamidade que estamos vivendo. Abençoa-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as santas e puras consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre toda a igreja do Senhor distribuída na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Fiquem em paz, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe. Amém. Bendito
Ave